Até agora, nós vimos que os documentos da instituição são guardados nos arquivos corrente, intermediário e permanente, enquanto eles possuírem valor para a instituição. Enquanto eles forem muito utilizados e estiverem servindo à administração, eles ficam no arquivo corrente. No momento que eles passam a ser documentos pouco utilizados, mas que ainda podem ser acessados com alguma finalidade administrativa, são guardados no arquivo intermediário. E no momento que eles perdem o valor administrativo e possuem valor histórico para a instituição, são guardados no arquivo permanente. Então, nessa altura, fica a dúvida. Quanto tempo o documento deve permanecer no arquivo corrente, quanto tempo ele deve permanecer no arquivo intermediário e quais serão os documentos que serão mandados para o arquivo permanente ou serão eliminados. Para fazer esse controle, é importante que a instituição tenha um instrumento com essa finalidade, que é a chamada tabela de temporalidade. Então, tabela de temporalidade é um instrumento que a empresa utiliza que vai definir o prazo de guarda que o documento vai ficar nos arquivos corrente e intermediário, bem como a sua destinação final, ou seja, se ele vai ser eliminado ou se ele vai ser de guarda permanente. Cada empresa vai ter sua própria tabela que vai contemplar os documentos que a empresa utiliza no dia a dia. Essa tabela é criada por uma comissão criada com essa finalidade, que é a chamada Comissão de Avaliação de Documentos. Uma vez criada, ela deve ser aprovada por uma autoridade maior da instituição, que seria uma autoridade competente com essa finalidade. Vamos tentar entender na prática como funciona essa tabela de temporalidade. Então temos na tela uma tabela com seus elementos. Na primeira coluna, é identificado cada assunto dos documentos da empresa com um código. Na segunda coluna são relacionados os documentos da instituição, ou seja, cada documento é identificado com um código. Esse código é anotado na primeira página ou na capa do documento e vai servir para separar os documentos de acordo com o assunto. Nas colunas posteriores, nós vamos verificar o prazo de guarda do documento e o destino final dele. Ou seja, a primeira coisa que a tabela estabelece é o tempo que cada documento vai ficar guardado. No exemplo que nós estamos vendo, o documento classificado no código 031.1, referente à requisição de material, deve ser guardado 2 anos no arquivo corrente, não precisa ser guardado no arquivo intermediário e tem como destino final a eliminação. Ou seja, podemos concluir que esse documento não tem valor histórico, uma vez que ele vai ser eliminado. Já o documento classificado no código 023.2, termo de posse, tem como prazo de guarda 5 anos no arquivo corrente, 95 anos no arquivo intermediário e depois ele será eliminado. Então o prazo de guarda desse documento é de 100 anos. 5 anos no arquivo corrente, 95 no arquivo intermediário. O documento classificado no código 045.4, normas e regulamentos, vão ficar guardados 5 anos no arquivo corrente, 10 anos no arquivo intermediário e depois a destinação dele seria guarda permanente. Logo, esse documento possui valor histórico. Já o documento classificado no código 010.1, regimento interno, a tabela estabelece que vai ficar, enquanto vigorar, na fase corrente. Depois disso, ele não precisa passar pelo arquivo intermediário e o tem como destino final a guarda permanente. Então, resumindo, tabela é aquele instrumento que vai relacionar todos os documentos da instituição, dizendo quanto tempo cada um vai ficar guardado nos arquivos corrente e intermediário, que seria o prazo de guarda, e o destino final de cada um, se ele vai ser eliminado ou se ele vai ser permanente, de acordo com o seu valor histórico.